Ok? Ok, vamos ver se não cai mais. Toda semana eu venho aqui para trazer uma palavra de salvação. E hoje, mais um dia, mais um domingo, 9 de agosto de 2020, no Brasil celebramos o Dia dos Pais. Eu congratulo todos os pais da comunidade brasileira pelo seu dia. Eu quero iniciar com a oração e pedir ao Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra possa tomar muitos corações aqui e possa trazer muitos ao conhecimento, ao reconhecimento de que precisamos de acordar e entregar nossas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que no grande dia nós não sejamos pegos de surpresas. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço que o teu Santo Espírito possa atuar aqui hoje, que os teus anjos possam, Senhor, invadir este lugar e que cada um possa ser tocado no seu coração sobre as verdades que vão ser ditas aqui. No nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, família brasileira, nós entendemos que crescemos ouvindo falar do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele veio para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o caminho de volta à casa do Pai. Mas é engraçado porque eu voltando ao meu tempo antes de ser convertido, eu ouvia falar, eu falava disso, mas não tinha um entendimento. Não entendia ser salvo de quê? Eu não me achava que eu pecava só porque eu não tinha matado ninguém, só porque eu não tinha roubado ou coisas assim. Eu me achava uma boa pessoa. E eu achava que eu não tinha pecado. E é muitos pensam assim. É exatamente o fator de não conhecer a palavra. Vocês não concordam? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o enviado de Deus. Ele tomou a forma de homem para vir a este mundo, se tornar carne e sobre si tomar todo o pecado do mundo. Porque nenhum de nós poderíamos nos salvar a nós mesmos para ir para o céu. Veja bem, o nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro quando diz que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida que você pode adquirir. Então, nós vamos ler lá em Efésios, no capítulo 2, para que vocês entendam
que o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso que nos criou, Ele, para não nos destruir, para não acabar com a humanidade, veja bem, quero que vocês entendam isso, para que Ele não acabasse com a humanidade, Ele veio, tomou a forma de homem, e como Filho unigênito do Pai, Ele resgatou o que Adão havia perdido, que era o poder e a autoridade sobre esta terra. Então, quando Ele morreu, Ele venceu o pecado. Quando Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele venceu a morte. Essas são as duas coisas que você deve estar analisando, pensando. Porque por causa dessas duas, dele ter vencido a morte e ter ressuscitado, dele ter vencido o pecado e ter sido morto, ele venceu o pecado porque ele tomou sobre si todo o pecado, o seu e o meu, para que nós, através dele, tenhamos oportunidade de voltar à casa do Pai. Lá em Efésios capítulo 2, nós lemos que o Senhor Deus nos vivificou, no versículo 1, estando nós mortos ainda nos nossos pecados. Veja bem, quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos para Deus. Nós somos inimigos de Deus. Vocês entendem? Vocês estão comigo? Então, que quando nós estávamos andando segundo o curso do mundo, que é segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera no nosso mundo, que esses são o que opera no filho da desobediência, na qual nós estávamos completamente dominados por este sistema mundial. Éramos por natureza filhos da ira de Deus. Veja bem, lá em Efésios, não sou eu que estou falando, mas aí no versículo 4 Deus diz que: mas Ele que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos no pecado, Ele nos vivificou juntamente a Cristo. Vocês estão comigo? Então, Deus, para não nos destruir, tomou a forma de homem, segundo a sua vontade, como Filho unigênito, chamado Yeshua HaMashiach, que é Cristo, Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser vivificados. Veja bem, irmãos, e como nós podemos ser vivificados? Aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como é isso, evangelista Roberto? É que você tem que entender que você não pode se salvar a si mesmo, que o pecado que Adão trouxe a este mundo foi nos dado por herança através do nascimento
na carne. Para que nós possamos voltar ao Senhor, nós precisamos nascer do Espírito, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Estão comigo? E quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, reconhecendo que você não pode se salvar a si mesmo, que só é mediante ao Senhor Jesus Cristo, então você recebe o selo, o Espírito Santo de Deus, que vem habitar em você, te fazendo uma nova criatura, ou seja, você nasce de novo. E agora, nesse nascimento, você passa a estar assentado juntamente com Ele nas regiões, nos lugares celestiais, com Cristo. Veja bem, nós todos somos salvos gratuitamente. É exatamente aí. É o entender que somente através de Jesus Cristo você estará livre da condenação trazida por Adão a esta terra. E, mediante a entender isso, ao aceitar Jesus Cristo, você é salvo. Não importa o que você fez, não importa se você matou, não importa se você estrupou, não importa se você é um drogado, não importa se você tem vícios, não importa nada. A única importância que tem é que você tenha consciência de que a única maneira que você pode estar livre da condenação eterna, da qual é o pecado que nos afasta de Deus, o Pai Todo-Poderoso, é aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Ele toma sobre si o teu e o meu pecado, e imputa em você a justiça dele. E então naquele momento você é justificado no céu. Estão comigo? Então, no momento em que você é justificado, o Espírito Santo está já trabalhando, está te selando a família de Deus. Agora você passa a ser filho ou filha, porque antes disso você não é filha nem é filho do Deus Todo-Poderoso. Entenda, não sou eu, é a palavra que está te ensinando. Estão comigo? E a partir daí, nós precisamos nos preparar. Você é salvo do mundo das trevas. Deus te tira do mundo das trevas e te traz para o reino de Deus. De graça, lá no capítulo 2 ainda de Efésios, no versículo 2, diz que não é que porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso não vem de nós, de nenhum de nós, mas é dom de Deus. Não vem por obra, para que nenhum homem se glorie, nenhum homem se acha maior do que outro. E a partir daí nós passamos a ser feituras suas, criados em Jesus Cristo, com o único propósito para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja bem, irmãos, você não é salvo por ser bom, por achar bom, por fazer boas obras. Você é salvo
do reino das trevas, da condenação eterna, por entender que Jesus Cristo é a única porta que vai te livrar disso. Ele está de braços abertos, Ele te ama e por isso Ele deu sua vida para que você fosse salvo. Ele sofreu tudo o que nós deveríamos sofrer, mas que jamais teríamos condição de sofrer o que Ele sofreu. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, e mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos aceitos por Deus. Todo aquele que nele crê, ele diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna em paz, em alegria? É necessário salvação. E salvação é a única maneira de consegui-la, é entendendo que você não pode se salvar a si mesmo e que você precisa entender que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Só através dele você é retirado da linha de condenação. E a partir dali, ao buscar conhecer a palavra, o Espírito Santo que vem habitar em você começa a te transformar, te ensinando as verdades celestiais, te revelando a palavra, te transformando dia após dia. E então você passa a viver uma vida nesta terra, mas uma vida santa, uma vida de acordo com a Constituição do céu, que é a Bíblia Sagrada. Chegando aqui, eu quero fazer uma observação no final dos tempos. Toda palavra se resume em nos ensinar sobre a salvação do mundo e sobre os finais dos tempos. E o final dos tempos está às portas, está aqui, junto conosco. Tudo o que está acontecendo no mundo é um propósito do nosso Deus Todo-Poderoso, para que possamos nos arrepender. Muitos de vocês podem perguntar: mas evangelista Roberto, que Deus é esse que deixa tanta gente morrer, que deixa tanta gente passar por isso? É exatamente por falta do conhecimento da palavra que você não entende isso. Veja bem, o pecado nos separa de Deus. Tudo que acontece de mal, tudo que acontece de coisas que você muitas vezes culpa a Deus, não é culpa de Deus, porque Ele é amor, Ele te ama e Ele quer você de volta para casa. Mas tudo que acontece é por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. Todos que estão no pecado estão debaixo de uma condenação. Então eu venho dizer aqui que se você está perdido nos costumes da prática do adultério, da prática do sexo com muitas pessoas, das drogas, da prostituição, da gula, do pensamento errado, do julgamento sobre o seu próximo,
culpar a Deus por coisas na sua vida, eu te digo que há cura. Mesmo a doença da carne, o câncer, ou seja o que for, Deus cura. Você precisa entender que se não tivesse entrado o pecado no mundo, não haveria morte. Que a morte existe porque o pecado entrou no mundo. E o pecado não é culpa de Deus. Pelo contrário, Deus, por amor a nós, Ele enviou seu Filho para que tomasse sobre si todo o pecado do mundo. Era a única maneira de remover o pecado. Mas, para que você fique livre da condenação, você precisa aceitar Jesus Cristo e entender que só Ele pode fazer isso por você. Passa enquanto é tempo, porque todas as suas fraquezas, você não está conseguindo se sair das drogas, busque ao Senhor Jesus Cristo que Ele cura. Eu conheço pessoas que eram viciadas em cocaína e crack, pensavam que não conseguiam sair, e se entregaram a Jesus de corpo e alma, e hoje em dia é pastor, com um monte de ovelha para cuidar. Veja bem, nada é impossível ao Deus que te criou, porque Ele sabe cada fibra, Ele conhece cada célula, cada pensamento seu, mesmo antes de você pensar, cada palavra sua, mesmo antes de você falar. Ele é o Deus que te criou, tenha em mente isso. E se você está passando por algo hoje que você está querendo se ver livre, é muito importante que você busque a Deus, mas é mais importante ainda que você entenda que Jesus Cristo veio para salvar-nos, tirar-nos do pecado e nos dar vida, porque o tempo está próximo. Lá em 2 Pedro, capítulo 12, deixa-me ver. Ok. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Veja bem, irmãos e irmãs, ouçam-me. Diz: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Veja bem, nós seremos pegos de surpresa. E se nós não tivermos preparado, nós iremos viver a eternidade em sofrimento. Isso não quer dizer que se você não for salvo, você vai ser extinguido. Não, 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 não. Se você não aceitar a salvação, você será condenado para toda a eternidade para viver em sofrimento no lago de fogo e enxofre, aonde você não vê ninguém, mas só vê grito, porque é muito escuro. A palavra, quando diz a respeito deste lugar, é assombrador. E o sofrimento é eterno e não tem mais volta, porque a salvação é em vida. Então lá em 2 Pedro capítulo 3, nós aprendemos: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que as pessoas vos convém ser
em santo trato e piedade. Veja bem, a Escritura diz que, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, se todas essas coisas hão de perecer, é preciso que você seja encontrado santo e piedoso. E a Escritura diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Veja bem a responsabilidade, irmão. Vocês estão comigo? Sem santidade você não verá a Deus. Não é a sua santidade, é a santidade que é ensinada na palavra de Deus, que será orientada, ensinada, colocada em você através do Santo Espírito de Deus, que vem habitar em você como uma pessoa, como um instrutor, como um consolador, assim como Jesus disse. Ele é o canal do céu na terra, dentro do homem, através do homem. A Escritura continua: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos arderão, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Não é assim que Deus está nos ensinando? Você precisa ter consciência, irmão e irmã, deste grande dia que está para vir. Você precisa estar preparado. E como eu me preparo, evangelista Roberto? Somente através de aceitar Jesus Cristo, que Ele é a única porta para que você seja removido do mundo das trevas, para que você seja tido como justo diante de Deus. Somente através de Jesus Cristo. É exatamente esse motivo que Ele se deixou ser condenado, que Ele se entregou, que Ele deu a sua vida por nós. Estão comigo? Então, no momento em que você aceita Jesus, você entende que os seus esforços não são nada, que você não pode se salvar a si mesmo, que você precisa entender o que você precisa fazer, e é só através da Constituição do Céu, que são os 66 livros da Bíblia Sagrada, da qual, inspirado pelo Senhor, Ele nos deixou para que pudéssemos andar de acordo com o seu caminho. E eu te digo, irmãos, vou dizer uma revelação: a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Muitos podem estar dizendo nessa hora: olha, ele está falando heresia. Não, veja bem, eu vou explicar. A Bíblia é toda a palavra de Deus para nós, porque a própria Bíblia diz que nós não vimos ainda o que virá, que nós só vemos em parte, mas chegará o dia em que nós veremos tudo como é. Veja bem, o que temos aqui nos 66 livros é a preparação que nós precisamos para entrar nos céus. Os 66 livros é a preparação, é o entendimento do sacrifício de Jesus Cristo. É o entendimento do Deus Todo-Poderoso, para que entendemos quem é. A Bíblia é o que nós precisamos usar para que nossas vidas sejam transformadas através do Santo Espírito que testifica dessa palavra. E se você tem alguma dúvida, venha a mim, eu te respondo.
Mas eu espero que você esteja comigo hoje aqui. Que você esteja entendendo, você aí no Facebook, você aqui no Plaza, que você esteja entendendo que há uma necessidade de você buscar o Senhor. Se você não conhece, não entregou sua vida a Jesus Cristo, você se ajoelhe agora e peça no nome de Jesus Cristo que venha a sua vida, que derrame sobre você o teu Santo Espírito, o Santo Espírito dele, para que você seja transformado. Se você já diz que aceitou Jesus Cristo, eu te peço, eu te exorto que busque uma vida em santidade, uma vida guiada pelo Santo Espírito de Deus, que Ele foi nos enviado para que nós pudéssemos ter entendimento da profundidade da constituição do céu. E é só através dele, através de Jesus Cristo na cruz, que nós temos esta oportunidade de sermos criaturas do céu. A partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, já não somos mais pessoas dessa terra. A nossa identidade já muda. Já somos filhos e filhas do Altíssimo. A nossa identidade já se troca. Nós já somos povos do céu, que vai viver na cidade celestial. Mas antes disso, nós sabemos que há uma limpeza na terra que vai acontecer, que é a segunda vinda de Cristo. E que nós devemos estar preparados para viver com Cristo aqui nesta terra por 1000 anos, aonde Satanás não vai estar governando, não vai estar nas nossas vidas, não haverá pecado, não haverá tristeza. A palavra diz isso. É o último teste, são 1000 anos do governo de Cristo na terra. Vocês estão comigo? Mas para que você viva estes momentos, você precisa se preparar, você precisa buscar a palavra e entender o que o Senhor quer na sua vida. O Espírito Santo foi nos enviado para que nós pudéssemos entender a vontade do Pai. Não tire como algo que não tem importância. Coloque em primeira importância em sua vida. Estão comigo? E eu te digo que as suas vidas serão transformadas. A vida da sua família será transformada. Aquele filho ou aquela filha que está querendo, que está fazendo coisas que não te agrada, você verá uma transformação. Eu declaro e profetizo no nome de Jesus Cristo que haverá salvação na sua família, que você será curado dos maus hábitos, que você se verá livre daquelas hábitos que estão te consumindo, da tristeza que está te consumindo. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que hoje a palavra é deixada aqui e que o Espírito Santo tome o seu coração e te faça pensar, porque naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, que se chama a ressurreição do povo de Deus, haverá uma grande catástrofe no mundo, porque desaparecerão milhares e milhares de pessoas. A Escritura lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz isso, que primeiro os mortos ressuscitarão e depois os que estão vivos, e então todos se encontrarão nas nuvens, e ali haverá uma reunião, e então Jesus nos ares vem recolher todos, para que todos venham com ele na segunda vinda. Veja bem, eu te deixo isso para que você entenda que as Escrituras estão se cumprindo, que essa pandemia que está no mundo é um propósito do Senhor para fazê-lo acordar. Busque o Senhor,
Busque o Senhor, que você vai entender os propósitos de Deus. No nome de Jesus Cristo, entregue sua vida, porque o pecado só pode ser vencido através daquele grande nome. E é o nome aonde todos dobrarão seu joelho e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. Então eu digo, irmãos e irmãs, aqui no Plaza do Seabra, aqui no Facebook, no YouTube, eu na realidade trago essa mensagem como confronto, com amor, porque quem confronta é o que ama. Então, para que você acorde e você entenda que existe uma Constituição Celestial que se chama Escritura Sagrada, aonde Deus levantou 40 homens para escrevê-la. 9 deles escreveu o Novo Testamento dando testemunho dos que os 31 outros falaram a respeito do que haveria de acontecer. E eu deixo essa palavra no nome sagrado do nosso Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, que Tu traga, Senhor, discernimento e sabedoria às almas que vêm aqui neste plaza. Que todas as vezes que eu venho no domingo, que Tu selecione os que estão com o coração quebrantado para receber o Espírito Santo, para receber a Tua palavra, para se humilhar diante do nosso Senhor Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Te agradeço por mais um domingo e que eu tenha vida o suficiente para continuar pregando a Tua palavra, aonde quer que seja, no nome Teu, o nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.